Marte não morreu, ele foi assassinado. Por décadas, a NASA nos disse que ele era um deserto frio, mas o rover Perseverance está encontrando evidências de que o planeta não apenas teve água. Ele teve oceanos e rios que sustentaram algo que a ciência chama de vida. Mas o que levou o planeta a perder toda a sua água em um único e violento evento. Hoje, você vai ver o mistério da civilização que pode ter morrido em Marte. E o que a NASA faz para esconder essa prova da opinião pública. O enigma começa com a atmosfera. Há 4 bilhões de anos, Marte era o irmão gêmeo da Terra. Tinha uma densidade atmosférica capaz de reter o calor e permitir que a água líquida corresse livremente pela superfície. O planeta possuía um campo magnético protetor, gerado por um núcleo quente que o defendia do bombardeamento constante do Sol. Mas o motor parou. Por razões que a ciência ainda debate, o núcleo interno de Marte parou de girar. O campo magnético foi desligado como um interruptor. Sem essa defesa invisível, a atmosfera de Marte ficou exposta à fúria implacável do vento solar, que é um fluxo constante de partículas carregadas, prontas para despir o planeta de sua cobertura protetora. Cientificamente, é assim que o planeta morreu. O vento solar, ao longo de milhões de anos, raspou a atmosfera, molécula por molécula. A pressão caiu, a temperatura despencou e a água líquida não conseguiu mais existir na superfície. O que não evaporou instantaneamente, congelou nas calotas polares ou foi absorvido na crosta sob a forma de gelo. Mas essa explicação, suave e gradual, tem falhas. Se a perda fosse lenta, a vida teria tido tempo para se adaptar e migrar para o subsolo. Os dados dos rovers, no entanto, apontam para uma catástrofe massiva. O rover Curiosity enviou imagens de antigos leitos de rios gigantescos e minerais formados em água que sugerem um fluxo violento, quase oceânico. O rover Perseverance está explorando o que era um antigo delta de rio, o cratera G0. As rochas ali contêm não apenas minerais aquosos, mas também moléculas orgânicas complexas, que são os blocos construtores da vida. A própria NASA admite: este planeta foi habitável por tempo suficiente para que a vida florescesse em um nível significativo. E aqui entra a parte que a NASA não gosta de comentar publicamente: a teoria da aniquilação repentina. Alguns físicos nucleares sugerem que a mudança em Marte foi muito rápida, causada por um evento exógeno, não natural. A teoria é baseada na presença de isótopos radioativos incomuns na atmosfera marciana, particularmente o xenônio 129. Esses elementos são compatíveis com a explosão de bombas termonucleares massivas na atmosfera do planeta, que teriam vaporizado a água e esterilizado a superfície instantaneamente. A evidência física dessa catástrofe, para os teóricos, está nas famosas anomalias visuais. Em 1976, a sonda Viking tirou a foto da face de Sidônia, uma formação rochosa que parecia um rosto gigante. Embora a NASA insista que é apenas um efeito de luz e sombra, a curiosidade nunca parou. O mais perturbador são as chamadas pirâmides de Marte. Objetos com geometria quase perfeita, similares às pirâmides do Egito, foram identificados em várias missões. Estruturas perfeitamente angulares não são comuns na natureza geológica. Seriam apenas formações eólicas ou os restos de uma antiga metrópole que foi dizimada pela guerra ou pelo Sol. A NASA sempre busca desacreditar essas teorias de artefatos. Eles querem a prova microbiana. Mas a própria aversão em investigar a fundo as anomalias geométricas alimenta a suspeita. Se Marte teve vida inteligente, qual seria a reação do público ao saber que ela foi extinta por uma catástrofe de origem nuclear? A lição seria muito perigosa para a nossa própria Terra. O segredo de Marte não é apenas se ele teve vida, mas sim como ele a perdeu.
A catástrofe que transformou um paraíso azul e úmido em um deserto vermelho é o aviso mais claro que o universo poderia nos dar sobre o nosso próprio futuro. Se a vida surgiu em Marte e desapareceu de forma tão violenta e rápida, isso nos força a questionar a estabilidade e a eternidade da nossa própria civilização. A Terra pode ser a próxima vítima do seu próprio orgulho, seja ele climático ou nuclear, repetindo o destino de um vizinho esquecido. O Sol, a nossa fonte de vida, é também a fonte da destruição que apagou a vida em Marte. Precisamos colonizar Marte não apenas para explorá-lo, mas para entender a sua morte. O planeta vermelho não é apenas um objetivo. Ele é um espelho do que podemos nos tornar se não aprendermos com a história cósmica. E se você quer saber o que realmente aconteceu no auge da vida em Marte, saiba que essa história está escondida nos dados que a NASA não publica. E a única forma de montar o quebra-cabeça é continuar explorando. As descobertas recentes da missão Perseverance no cratera Jezero mudaram tudo. A área, que hoje é um deserto, foi um dia um lago gigantesco. Os cientistas encontraram rochas sedimentares que só se formam na presença de grandes corpos d'água, como os que vemos aqui na Terra. Além disso, a NASA encontrou sais e argilas que comprovam que a água permaneceu no estado líquido por milhões de anos. A quantidade de água perdida por Marte é espantosa. Estima-se que o planeta possuía oceanos que cobriam até 20% de sua superfície, profundos o suficiente para inundar a América do Norte inteira. Onde foi parar todo esse volume? A ciência sabe que o vento solar levou parte, mas não tudo. A outra parte, a maior, está escondida. A busca por essa água congelada ou absorvida no subsolo é a chave para a nossa própria sobrevivência e para entender o que realmente extinguiu a vida ali. O fator mais aterrorizante da morte de Marte é a perda do seu campo magnético. A Terra também tem um campo magnético e a ciência registra que ele está enfraquecendo. Se o nosso núcleo interno esfriar ou parar de girar, como o de Marte, toda a nossa civilização será apagada em 1 milhão de anos. Seria um destino inevitável, sem foguetes ou tecnologia capazes de impedir. Essa é a lição que a NASA tem medo que o público entenda. Marte é um espelho. O nosso planeta está vulnerável ao mesmo vento solar que desnudou o vizinho. A única diferença é que, por enquanto, o nosso campo magnético ainda funciona. Por isso, a obsessão em entender os mistérios de Marte não é apenas curiosidade. É um plano de emergência para evitar o nosso próprio apocalipse. Essa é a lição que a NASA tem medo que o público entenda. Marte é um espelho. O nosso planeta está vulnerável ao mesmo vento solar que desnudou o vizinho. A única diferença é que, por enquanto, o nosso campo magnético ainda funciona. Por isso, a obsessão em entender os mistérios de Marte não é apenas curiosidade. É um plano de emergência para evitar o nosso próprio apocalipse.